Fala pessoal, bem-vindos de volta à nossa cobertura de provas 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Viana, sou professora de cirurgia geral aqui da MEDAS, cirurgia e urologista pela Unicamp, e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas apostas de cirurgia para FMABC. Mas antes disso, dá uma olhadinha nos nossos aprovados, 230 aprovações e 28 primeiros lugares. Então fica aqui para eu te contar quais são as nossas apostas em cirurgia esse ano. Antes de começar, vamos entender que a prova da FMABC é composta por 20 questões objetivas de A a E. Normalmente são questões que têm uns enunciados mais curtos e bem mais diretos. O padrão da prova de cirurgia costuma ser, infelizmente, um padrão de memorização. Sobre tal tema, diga tal coisa. Então, basicamente, o ABC pode te pedir qualquer coisa sobre qualquer tema. Quando te dá um caso clínico, vai te cobrar normalmente hipótese diagnóstica, conduta. E outra coisa bem importante dessa instituição é que também, infelizmente, eles costumam ter questões anuladas. Só de cirurgia geral nós tivemos 9 questões anuladas nos últimos 5 anos. E aí, a parte boa da FMABC é que é uma prova com poucas imagens. E se eu posso trazer algumas dicas rápidas, é uma faculdade, uma instituição que adora sinais e associação. Por exemplo, em 2023 trouxe aí a associação de elevação e extensão dolorosa da perna contra a resistência, levando a gente a pensar num abscesso retrocecal. Também é uma prova que gosta muito de marcadores e associações. Ainda em 2023 foi cobrada a associação do câncer coloretal com o CEA. Lembrando que CEA não é diagnóstico e sim prognóstico. Uma outra coisa também que a FMABC adora é associar a dor referida ao órgão acometido. Na mesma prova de 2023, nós tivemos aí um paciente com uma dor no escroto que você precisava associar a um acometimento ureteral, como por exemplo um cálculo migrano. E na prova de 2024 do ano passado, foi aquela prova chata que cobrou nomes e técnicas cirúrgicas. Por exemplo, pediu o nome do afastador autostático e queria que você soubesse Gosset. Perguntou pra gente o que era o procedimento de Bianchi, certo? Foi algo ali um pouquinho fora da linha da FMABC, mas aconteceu. E hoje eu trago aqui para vocês entenderem o que vale a pena bater o olho antes de ir para a prova. Primeira coisa, tumores gástricos. Depois, afecções urológicas benignas. E por fim, hérnias. Então vamos começar com os tumores gástricos. E não dá para entrar nesse tema sem revisar a classificação de Lauren. E a primeira coisa que você precisa se lembrar é que essa é uma classificação microscópica, ou seja, anatomopatológica. E é dividida em 2 tipos, o tipo intestinal de Lauren e o tipo difuso. E agora a gente vai revisar quais são os achados importantes de cada subtipo. Então, as células presentes no subtipo intestinal são células derivadas de uma metaplasia intestinal, enquanto no subtipo difuso nós temos aquelas células em anel de Synnet. E toda vez que aparece anel de Synnet, você já precisa se lembrar que costuma ser um tumor muito mais agressivo. Então, primeiro ponto, metaplasia intestinal para Lauren, células em anel de Synnet para difuso. Quando a gente pensa em diferenciação, né, temos um bem diferenciado em intestinal e um pouco diferenciado em difuso. De novo, reforçando a ideia que o tipo difuso é mais agressivo, células em anel de Synnet, pouco diferenciado. E aí, para câncer, a gente entende que quanto mais indiferenciado, mais agressivo, pior o prognóstico. Graças a Deus, o tipo intestinal é o mais comum quando a gente compara ao tipo difuso, mas quando a gente olha para gênero, o tipo intestinal é mais comum no sexo masculino e o tipo difuso no sexo feminino em geral. E outro ponto que chama muito atenção é que quando a gente olha para a idade de acometimento desses 2 tipos de tumores, o tipo bonzinho, bem diferenciado, o tipo intestinal, que acomete pacientes mais velhos, é um tipo menos agressivo. Enquanto a gente olha para o tipo difuso, células em anel de Synnet, mais agressivo, indiferenciado, predileção para jovens. Isso é algo que chama muita atenção na classificação de Lauren. Outra coisa bem importante é que a gente consegue relacionar a classificação microscópica de Lauren com a macroscópica de Borman.
aquela classificação que a gente olha pela endoscopia. E aí, normalmente, o subtipo intestinal é um Bormann 1, certo? Que tem aquele tumor ou polipoide ou exofítico. Enquanto o tipo difuso é um Bormann 4 já, aquela linite plástica, aquele estômago em couraça, que o acometimento é intramural, certo? Também trazendo a cada um dos itens como é um tumor muito mais agressivo. Existe uma relação do subtipo intestinal com gastrite atrófica e com a metaplasia intestinal, como a gente já viu aqui em cima. E quando a gente pensa no subtipo difuso, a gente tem uma relação com o tipo sanguíneo A. A disseminação do tipo intestinal é hematogênica, enquanto difuso é por contiguidade e também por via linfática, transmural, como a gente já tinha comentado aqui no Bormann 4, e a mutação do tipo intestinal envolve instabilidade de microsatélites, enquanto no subtipo difuso envolve mutação da E-caderina. E aí, para a gente amarrar tudo isso, tipo intestinal de melhor prognóstico, que acomete idosos do sexo masculino e tumores bem diferenciados, tem um melhor prognóstico. Tipo difuso, células em anel de Sennett, indiferenciado, que acomete pacientes jovens, né, tem um pior prognóstico. Outro conceito fundamental que você tem que levar para a prova do ABC é sobre câncer gástrico precoce. E veja, câncer gástrico precoce não é aquele que você diagnostica logo no início, não. Ele envolve mesmo o estadiamento, o T do TNM. Porque aqui a gente tem um tumor que vai invadir até a submucosa, independentemente do acometimento linfonodal. Então, se eu tenho um tumor que invade até a submucosa e é N0 ou N positivo, ele é considerado câncer gástrico precoce. Isso porque foi visto em um estudo japonês que esses pacientes têm mais de 90% de sobrevida em 5 anos. E aí é que entra a diferença do tumor gástrico precoce quando a gente olha para aqueles critérios de ressecção endoscópica. No câncer gástrico precoce, a gente está autorizado sim a fazer a mucosectomia, independente de acometimento linfonodal ou não. Agora vamos para o fluxograma de tratamento. Então, o que a gente pode encontrar? Fizemos o estadiamento e temos um T1, N0, M0. Esse é o paciente candidato à ressecção endoscópica ou cirurgia. Lembrando que para fazer a ressecção endoscópica a gente tem alguns critérios, bem diferenciado, não ulcerado, lesão pequena, lesão única, né? Com exceção dos tumores gástricos precoces, ok? Quando nós temos um tumor que é maior do que T2, que é um N qualquer ou M0, a gente tem a possibilidade de fazer quimioterapia upfront. É por isso que tem o asterisco, né? Então, é ainda algo que vem sido debatido na literatura, que algumas bancas aceitam, outras não, mas para tumores a partir de T2, com N qualquer, eu posso trazer a quimioterapia para frente, upfront, se possível. Depois, na sequência, eu vou fazer a ressecção com linfadenectomia AD2. E aí a ressecção vai depender da altura do meu tumor. E termino com quimioterapia adjuvante. Ah, Marina, quando esse paciente é paliativo? Quando eu tenho um M1 ou quando eu tenho um tumor irressecável, certo? E aí ele vai para quimioterapia paliativa. Agora vamos lá, vamos entender que o câncer gástrico precoce, que é aquele tumor limitado à mucosa, o T1A, ou submucosa, T1B, independente do estado linfonodal, é diferente dos critérios de ressecção endoscópica, que é aquele adenocarcinoma bem diferenciado, não ulcerado, menor do que 2 centímetros e sem invasão linfonodal. Não são coisas iguais, certo? Aqui a gente está olhando principalmente para o T do TNM. Aqui não, aqui a gente não está olhando para T, a gente está olhando para critérios de inclusão para ressecção endoscópica, que é adenocarcinoma bem diferenciado, e não ulcerado, e menor que 2 centímetros e sem invasão linfonodal. Câncer gástrico precoce não é a mesma coisa que os critérios para ressecção endoscópica. Isso precisa ficar muito claro. Para a gente escolher a cirurgia, então, como é que a gente vai fazer? Via de regra, é fundamental que seja feita uma ressecção com margem de segurança de pelo menos 6 centímetros associado à linfadenectomia. Então, na vida, na prática e na prova, como é que vai ficar? Se eu tenho os tumores proximais, né, que estão
bem lá em cima, perto do esfíncter esofagiano inferior, eu vou fazer uma gastrectomia total e uma reconstrução em Y de Roux, sempre seguido da linfadenectomia D2. Agora, se eu tenho tumores distais que estão mais próximos do piloro, eu posso fazer uma gastrectomia subtotal com linfadenectomia AD2 e reconstrução em Y de Roux. Vamos dar uma olhadinha nessa questão de 2020, que trazia um paciente de 70 anos, hipertenso controlado, com adenocarcinoma gástrico, com células em anel de Synnet. Pausa. Já entendemos então que se trata de um paciente com subtipo difuso da classificação de Lauren. Tudo bem que ele é idoso e ele é homem, foge um pouco do padrão, mas ele possui células em anel de Synnet, muito característico do subtipo difuso. Medindo 1,4 sem ulceração, localizado na grande curvatura de corpo distal. Estadiamento por ecoendoscopia como restrito à mucosa. Qual é a conduta? Será que a gente faz uma gastrectomia em cunha com pesquisa de linfonodo sentinela? Nem falamos disso aqui, não é, pessoal? Não existe possibilidade de gastrectomia em cunha para pacientes com adenocarcinomas gástricos. Gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2? Parece interessante. Será que esse paciente é um candidato à mucosectomia endoscópica? Pô, ele tem um tumor de 1,4, sem ulceração, certo? É um tumor que está na grande curvatura do corpo distal. Será que eu não posso fazer para esse paciente uma mucosectomia? E a resposta é não, pessoal. E por que não? Porque se trata de um tumor pouco diferenciado. Lembra? Tumores que têm células em anel de Synnet são tumores do subtipo difuso que são indiferenciados. E a gente só faz mucosectomia para tumores obrigatoriamente bem diferenciados. Então a melhor resposta aqui para a gente é a gastrectomia subtotal, afinal de contas está no corpo distal, associado à linfadenectomia AD2. Vamos entrar então em afecções urológicas benignas, e uma coisa que o ABC gosta muito é o tratamento medicamentoso da litíase renal. E vamos entender primeiro para quem que está indicado fazer tratamento medicamentoso. Então vai ser para aqueles pacientes que têm cálculos de repetição, para as criancinhas, para quem já tem um histórico familiar. Essas são as condições principais para você indicar um manejo medicamentoso para que essas pessoas parem de ser formadores de cálculo. E agora vamos partir para cada cálculo e seu tratamento. Cálculos de cálcio, também conhecidos como cálculos de oxalato de cálcio, o cálculo mais comum, como que a gente vai fazer? Veja, esses pacientes precisam ter dosados a sua excreção de cálcio numa urina de 24 horas. Porque a partir daí, a partir da calciúria, que a gente encontra na urina de 24 horas, a gente vai direcionar nosso tratamento. Se for um paciente com hipercalciúria, a gente precisa dosar o PTH, certo? Se for um paciente normocalciúrico, aí a gente precisa se perguntar se ele tem uma hiperuricosúria associada. Se sim, a gente vai entrar com alopurinol, lembra? Alopurinol para ácido úrico. Agora, se for um normocalciúrico com uma hipocitratúria, a gente precisa fazer aí reposição de citrato de potássio para aumentar esse citrato do paciente. Se por fim for um normocalciúrico com hiperoxalúria entérica, a resposta é só repor cálcio. Lembrando que isso aqui a gente está falando de cálculos de cálcio, de oxalato de cálcio. Agora veja, aqueles cálculos não cálcicos, como é que a gente vai tratar? Se for cálculo de ácido úrico, precisa fazer orientação de estilo de vida, diminuir o consumo de carne vermelha e álcool, aumentar a ingesta hídrica e alcalinizar a urina, porque o cálculo de ácido úrico se forma numa urina mais ácida. Então aqui a ideia é dar citrato de potássio ou inibidores da xantina oxidase. Se a gente tiver frente a um cálculo de estruvita, lembra cálculos infecciosos pelo proteus, que levam a cálculos coraliformes, aqueles cálculos que ocupam um ou mais grupo calicinal. Esse paciente merece uma antibiótico terapia guiada pela urinocultura, ok? Se a gente tiver frente a um cálculo de cistina, que também é um cálculo que aumenta de tamanho num pH ácido, a gente precisa alcalinizar a urina
e a alcalinização aqui é com citrato de potássio apenas. Uma vez entendido o manejo clínico medicamentoso, vamos para a base do tratamento cirúrgico. E aí o ponto fundamental para você recordar nesse momento é que você só vai para o tratamento cirúrgico definitivo, quebrar essa pedra ou retirar essa pedra, na ausência de infecção vigente, porque você está proibido de manipular trato urinário de qualquer paciente que esteja infectado. Em casos de infecção associada a cálculo, eu vou só passar um duplo J ou uma nefrostomia e vou vazar dali. Vou fazer a abordagem definitiva desse cálculo em um segundo momento. Porque se eu tenho um cálculo parado no ureter proximal obstrutivo e eu entro com uma fibra laser, a chance de eu levar esse paciente a uma sepse é muito elevada, certo? Então, pielonefrite obstrutiva é igual a antibiótico terapia, hidratação e duplo J. Resolver esse cálculo não é nesse momento, ok? Agora, se a gente não tem infecção associada, a gente vai escolher o melhor método de acordo com a localização do cálculo. Então, a ureterolitotripsia semirrígida, URSSR, habitualmente é para cálculos em ureter distal. Em mulheres que têm a uretra mais curtinha, eu consigo até chegar no ureter médio, tá? Mas via de regra a indicação na prova vai ser para cálculos distais, perto ali da bexiga, da junção uretero-vesical. Agora, olha a diferença para uretero flexível. Aqui a gente consegue entrar com esse aparelho, subir todo o ureter, entrar dentro do rim, dos cálices, e ele tem uma curvatura, como se fosse um endoscópio mesmo. Então, fica indicado para cálculos no ureter médio e proximal, certo? Tanto de homens como mulheres, e para aqueles cálculos renais, em qualquer polo do rim, menores do que 2 centímetros. Ah, por que 2 centímetros? Porque a fibra laser tem uma ponta muito fininha. Imagina você ter que quebrar um cálculo de 3 centímetros com uma fibra que tem uma pontinha de 0,4. É muito pequeno, você demoraria uma vida. É por isso que para cálculos maiores do que 2 centímetros, a gente acaba usando a nefrolitotripsia percutânea, que é utilizada para cálculos em qualquer lugar do rim maior do que 2 centímetros, principalmente em pelve e grupo calicinal inferior, mas grupo calicinal superior e médio, maiores do que 2 centímetros, também vai para NPC. E para os cálculos coraliformes, aqueles cálculos enormes que pegam vários cálices. Isso porque a gente não usa fibra laser, é aquele acesso pela lombar em que a gente usa um litotridor balístico para quebrar as pedras dentro desse rim. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a LECO, a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. E aí, quais são as indicações? Cálculos em ureter proximal ou cálculos na pelve renal menores do que 2 centímetros. Mas a sua prova vai estar te cobrando LECO apenas se ela trouxer outras informações, como distância na tomografia da pele até o cálculo menor do que 10 centímetros e trazendo a dureza desse cálculo, que tem que ser menor do que 1000 unidades Hounsfield. Por quê? Porque essa é uma técnica percutânea também, né? Aliás, percutânea extracorpórea, litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Então, o paciente recebe várias ondas de choque na região lombar e essa pedra vai sendo fragmentada. É por isso que não pode ser muito dura e é por isso que não pode também ser um paciente muito obeso, porque o tecido celular subcutâneo não vai deixar a onda de choque chegar até o rim. Outra coisa fundamental é que existem contraindicações absolutas para LECO, como gestação, porque você pode ter um descolamento de placenta, como pacientes com marca-passo, porque ocorre uma desincronização do marca-passo, pacientes com aneurisma de aorta e aneurismas de artéria renal, pacientes em uso de anticoagulante. Então, para você marcar LECO na sua prova, tem que ter essas condições bem descritas e ausência de contraindicação. Se tiver qualquer coisa diferente disso, você vai marcar o quê? Flexível. Combinado? Vamos agora para a hiperplasia prostática benigna. E aqui no HPB eu acho que o ponto-chave é entender o tratamento. E para começar, quem são aqueles pacientes que precisam de abordagem cirúrgica logo de cara? E quando eu falo de cara, eu não estou falando de emergência. Ah, chegou, já vou levar para o centro cirúrgico. Não. De cara, eu quero dizer que é um paciente que você não vai tentar um tratamento medicamentoso. Você vai indicar a cirurgia eletiva para ele. E quem são esses pacientes? Aqueles que tiveram qualquer episódio de retenção urinária, não importa se 1, 2 ou 3. Teve um,
já tem indicação aí de RTU se ele tiver HPB. Pacientes com infecção urinária de repetição, certo? Por que infecção urinária de repetição? Porque é aquele paciente que urina mal, que sobra aquele resíduo pós-miccional na bexiga, e aí tem proliferação bacteriana e infecções urinárias recorrentes. Outra indicação são aqueles com insuficiência renal aguda por obstrução infravesical. Então a próstata tá tão grande, está fazendo ali uma obstrução tão importante que o ureter já está todo dilatado, que o rim já está com hidronefrose e a creatinina já tem alteração. Outra indicação para indicar RTU logo de cara é cálculo vesical. Por quê? Está sobrando urina nessa bexiga e quando sobra urina, ela precipita e forma cálculo. Assim como a indicação também é hematúria macroscópica. Isso porque, à medida que a próstata vai crescendo, a cápsula prostática ela vai ficando mais delgada, né? Ela vai estirando. E é nessa cápsula que existe os vasos sanguíneos. Então, esses vasos que ficam mais estirados, sofrem aí uma neoangiogênese por conta do aumento prostático, podem começar a sangrar e aí o paciente fica tendo hematúria de repetição, o que enche o saco e também é uma indicação de resolução cirúrgica. Assim como um ultrassom que traz indícios claros de uma disfunção vesical com sinais de bexiga de esforço, por exemplo, divertículos vesicais, espessamento do detrusor, resíduo pós-miccional elevado, pacientes com prostatite ou epididimite de repetição, que é basicamente a mesma coisa do que infecção urinária recorrente. O que acontece na prostatite e na epididimite é que essa urina que fica acumulada ali na bexiga pode voltar pelo vero montano, que é a desembocadura dos ductos ejaculatórios, e entrar dentro das vesículas seminais, entrar ali na região da próstata, ou até mesmo chegar no epidídimo e nos testículos e levar a orquiepididimite recorrente. Última indicação, mas não menos importante, desejo do paciente. Se o paciente não quer ficar usando medicação o resto da vida, você pode sim indicar resolução cirúrgica para ele. Agora, se ele não tem nada disso que a gente falou, a gente vai guiar nossa conduta pelo tamanho da próstata dele. E o tratamento clínico é baseado num corte de 40 gramas. Se eu tenho um paciente com uma próstata menor de 40 gramas, eu vou usar um alfa-bloqueador, como a tansulosina ou a doxazosina, que é uma medicação que faz o relaxamento da musculatura lisa, permitindo ali, né, que a uretra prostática relaxe, que o colo vesical relaxe e que a saída da urina seja muito mais fluida e tranquila. Agora, pacientes com próstatas acima de 40 gramas têm indicação de terapia combinada, a associação do alfa-bloqueador com o inibidor da 5-alfa-redutase, que é a finasterida ou a dutasterida, uma medicação que vai inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, diminuindo aí a proliferação acinar dessa próstata. Mas aqui eu chamo a atenção para um conceito novo que tem aparecido nas provas, que já foi muito bem sedimentado pela Sociedade Americana e Europeia de Urologia, que pacientes com próstatas de 35, 37, 38, 40 já apresentam benefício da terapia combinada, porque o uso da terapia combinada vai impedir a progressão da doença. Então a minha sugestão é, se aparecer uma questão meio limítrofe, uma próstata de 39, 40, coloca a terapia combinada que a sua chance de acertar é muito maior do que se colocar monoterapia. Agora, o tratamento cirúrgico também é baseado em tamanho de próstata, maior ou menor que 80 gramas. Quando a gente tem uma próstata menor do que 80 gramas, o mais indicado é a ressecção transuretral da próstata, a RTU. Isso porque aqui a gente usa uma substância hipotônica chamada glicina. Se você fica muito tempo com a glicina dentro dessa bexiga, essa glicina é absorvida pelo corpo e o paciente pode fazer uma hiponatremia severa, que pode levar a convulsões, edema cerebral e até mesmo morte. É por isso que próstatas muito grandes aumentariam muito o tempo cirúrgico, podendo aumentar o risco da hiponatremia dilucional, também chamada de síndrome da RTU. Quando temos, então, aqueles pacientes com essas próstatas muito grandes, acima de 80 gramas, a gente vai optar pela prostatectomia suprapúbica ou enucleação prostática. Lembrando que a prostatectomia suprapúbica não é igual à radical. Então, aqui não vai sair vesícula seminal, não vai sair deferente, sai única e exclusivamente o adenoma dessa próstata. E aí a cápsula, que é aquela parte que está sangrando, que eu comentei com vocês, ela é fechada com vários pontões para fazer hemostasia.
Olha essa questãozinha que caiu em 2024. Homem de 14 anos, homem, né? Um garotinho de 14 anos procura atendimento médico por apresentar um aumento doloroso da M-bolsa escrotal à esquerda, percebida há cerca de 2 horas. Nega episódios anteriores. Ao exame físico, verifica-se aumento do volume da M-bolsa escrotal esquerda dolorosa à palpação. Foi aventada a possibilidade de torção testicular e, baseado nos dados, assinale a alternativa correta. Questãozinha para a gente lembrar, escroto agudo, principalmente torção de testículo. Então vamos lá. Em todos os casos, o tratamento cirúrgico, o testículo contralateral também deve ser fixado ao escroto. Isso aqui tá maravilhoso, né? A gente já começou com a alternativa correta, pessoal. Sempre, independente se aquele testículo for viável ou não, independente se for para orquidopexia do acometido ou orquiectomia do acometido, o testículo contralateral deve ser fixado também, porque quem já teve a torção de um lado tem maior chance de torcer do outro, certo? A cintilografia é um teste pouco específico para o diagnóstico da torção testicular. Não, né, pessoal? Cintilografia é um excelente teste para avaliar torção testicular, extremamente específico, mas ele é pouquíssimo disponível. E lembra, a gente já comentou várias vezes, não se atrasa diagnóstico de torção testicular para ficar fazendo exame. Se você não tem o exame disponível na hora, que seria o ultrassom Doppler testicular, você manda para o centro cirúrgico e faz exploração testicular, porque viabilidade testicular tem a ver sempre com tempo. Então, letra B, incorreta. Na maioria dos casos, a história cuidadosa e o exame não são suficientes para confirmar o diagnóstico da torção testicular. Uma ultrassonografia é obrigatória. Acabei de falar exatamente o contrário, né? A ultrassonografia ela vai ser feita quando ela estiver prontamente disponível, porque na maior parte dos casos a gente consegue identificar pela história, né? A faixa etária, os sinais clínicos. Lembra? Rabinowitz positivo, que é quando o reflexo cremastérico está ausente. Quando a gente tem o sinal de Angel e Brunzel, que é quando o testículo se eleva e lateraliza. Então a gente consegue chegar ao diagnóstico ou à altíssima suspeição só com história clínica e exame. Não é obrigatório ter ultrassom. Letra D traz que a imediata distorção manual por meio de uma abordagem na RAF escrotal mediana é o tratamento apropriado. Isso está incorreto porque não falou da bendita orquidopexia, tanto do lado acometido quanto do lado contralateral, certo? Então está incorreta. Letra E, em torção de menos 24 horas, 90% do testículo pode ser recuperado? Valha-me Deus, gente! 6 horas, em menos de 6 horas, 90% dos testículos apresentam viabilidade, tá? Mas passou disso, aí a gente já tem um grau altíssimo de inviabilidade, de morte, isquemia testicular. Então também está incorreta. Letra A é a alternativa corretíssima pelos motivos que a gente já conversou. Vamos entrar agora em hérnias e conversar um pouquinho sobre as técnicas, porque é isso que a prova do ABC gosta, detalhes técnicos para a prova. Então veja, a técnica de Liechtenstein para hérnias inguinais é a técnica mais utilizada, a padrão de escolha e é a técnica livre de tensão. A técnica de Shouldice é o tal do jaquetão, que faz um imbricamento da musculatura. A técnica de estopar é a técnica de escolha para hérnias bilaterais. Isso quando a gente não está falando de técnicas videolaparoscópicas, né? Técnicas abertas. A técnica de Bassini é quando você faz uma sutura do tendão conjunto no ligamento inguinal. E a técnica de McVeigh é a técnica utilizada para correção de hérnias femurais. McVeigh, crurais, hérnias crurais. A técnica TAP é a Transabdominal Pré-Peritoneal. Brincadeiras à parte, é a técnica transabdominal pré-peritoneal. Então, é uma abordagem posterior à fáscia transversalis, mas fica ainda no espaço pré-peritoneal. Ali é colocada uma tela de polipropileno que vai cobrir todo o orifício de Frouchat, certo? Diferente da TEP. A TEP, ela é totalmente extraperitoneal, que também vai ficar numa abordagem posterior, mas dessa vez ela não vai chegar ali no pré-peritônio, ela fica mesmo no espaço de Retzius, certo? E também é colocada uma tela de polipropileno, revestindo ali o orifício miopectíneo de Frouchat. Agora vamos entender um pouquinho melhor para não esquecer nunca mais. Nos reparos abertos com tela,
eu tenho a técnica de Liechtenstein, que é o reparo anterior, e tenho a técnica de Stoppa, ou Rives-Stoppa, que é o reparo posterior. Quando a gente pensa em reparo aberto sem tela, em que a gente usa tecidos, né, para fazer o reparo, eu estou pensando em Bassini, estou pensando em Shouldice e estou pensando em McVeigh, certo? Então, ligamento conjunto no ligamento inguinal, Shouldice é o jaquetão, né, a imbricadura, imbricação, imbricamento dos músculos ali, e McVeigh é a técnica para hérnias crurais. Quando a gente para para pensar em reparo videolaparoscópico, a gente tem TAP e TEP. E aí o que você vai lembrar? Tudo que tem T tem tela. Liechtenstein tem tela. Stoppa tem tela. Bassini não tem. Shouldice não tem. McVeigh não tem. TAP tem, TEP tem. Então tudo que tem T tem tela. Outra coisa que não dá para esquecer são as hérnias especiais. E aí entra a hérnia de Amiande, que é o apêndice na hérnia inguinal. Amiande, apêndice, certo? Hérnia de Garenjot é o apêndice na hérnia femoral. Garenjot, femoral. Não tem muito o que fazer vínculo mental aqui, essa aqui precisa decorar mesmo. A hérnia de Littré é aquela hérnia que tem um divertículo de Meckel no saco herniário. A hérnia de Richter é aquela hérniazinha, né, que é formada pelo pinçamento da borda antimesentérica. E a gente termina com as hérnias lombares, né? Greenfeld, que é a lombar superior, e Petit, que é a lombar inferior, e a famosa hérnia de Spiegel, que é aquela hérnia que fica bem na linha semilunar, fica localizada bem naquela linha arqueada de Douglas, certo? Spiegel na linha semilunar. Questãozinha de 2024 perguntava, com relação a um tipo de hérnia incomum e perigosa, a hérnia de Richter, assinale a alternativa correta. Uma pergunta bem esquisita, né? Mas basicamente ela quer saber o que é a hérnia de Richter. Então vamos lá. Nesse tipo de hérnia, o conteúdo interno é composto pelo apêndice cecal. Não, né, pessoal? Apêndice a gente já viu, que é ou Garenjot ou Amiande. E Garenjot é quando tem apêndice na femoral e Amiande é quando tem na hérnia inguinal, tá? Então tá incorreta. Ocorre quando a parede de uma víscera forma uma porção da parede do saco herniário. Do lado direito, o saco é mais comumente envolvido, enquanto a esquerda é o colo sigmoide. Também não, né? Aqui, hérnia de Richter, ou aquelas que a gente comentou, nenhuma delas é formada pelo próprio órgão, né? O saco herniário não é formado pelo próprio órgão. Letra C. É uma hérnia ventral adquirida por meio da linha semilunar. Não, né? Isso aqui é Spiegel. Linha semilunar de Douglas é Spiegel e não Richter. Letra D. Parte da circunferência do intestino fica encarcerada ou estrangulada no defeito da fáscia, podendo sofrer redução espontânea. A porção intestinal com gangrena pode não ser identificada na cirurgia. Exatamente, porque a hérnia de Richter é justamente o pinçamento da borda antimesentérica. É por isso que fica difícil ser identificado. Então, letra D é a correta, mas vamos ver a letra E. É uma hérnia que contém um divertículo de Meckel no saco herniário? Não, né, pessoal? Não é a hérnia que contém divertículo de Meckel. Sendo assim, a resposta correta é a letra D. Richter é igual ao pinçamento da borda antimesentérica intestinal. Tenho certeza que essas pequenas dicas, essas pequenas apostas vão estar na sua prova e você vai conseguir acertar. Tamo junto até o final. Vejo vocês na próxima.